Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade e hoje falaremos sobre Tom Cruise, John Travolta, Chris Allen, Nancy Cartwright, mas principalmente da Scientologia. Bom, se você nunca ouviu falar, lhes apresentaremos algo muito incrível, que uma religião nasce através da mente de um escritor de ficção científica. E atores e outras pessoas, da mídia começam a se interessar por isso. É a Scientologia, fundada em 1954 por L. Ron Hubbard. Hubbard. Bom, a ideia é que nós temos algo dentro da gente que é a gente mesmo. Vocês vão entender, tem um nome e tudo mais. E a gente precisa se libertar dessa casca que nós somos por meio de algumas crenças e procedimentos. E essa coisa aqui dentro é uma alma imortal, certo? Ela não morre, ela é a nossa centelha divina, vamos dizer assim, aquilo que a gente foi criado. Mas aprisionaram nesse corpo de carne. Nos aprisionamos e a gente precisa sair daqui urgentemente. Vamos contar essa história. E aí, para começar contando essa história, a gente precisa entender o que são essas coisas que habitam o nosso corpo. Tem um nome pra isso, não tem? É um nome bem legal, inclusive. Por favor, fale o nome. São as tetas. Dizem que eu sou imaturo, que preciso pôr cabeça no lugar. Eu digo, qual das duas cabeças? Ou no caso, tetans. Tetans, exatamente. Tetans habitam esse corpo de carne. Olha só. Que somos nós. Alguns têm duas tetans. Todos temos duas tetas. Meu Deus do céu, tira isso. Vamos falar de tetans e tentar ficar sério. Vamos tentar. Todos nós temos uma tetan dentro da gente. Isso, que é a gente de verdade. Nosso corpo físico nos aprisiona e a gente precisa sair daqui. Certo, Léo? Certo. Então tá. E esse nome tetans, pra você não pensar besteira, ele vem da letra grega teta. Ok? Eu não sei se é melhor ou pior essa informação. Mas existe uma coisa muito interessante. O Hubbard, ele começou a escrever livros de ficção científica lá para 1930, mais ou menos essa década. Mas aconteceu algo incrível com ele em 38, Léo. Exato, ele estava na cadeira do dentista fazendo ali um tratamento. E aí pode ter sido aquele gásinho que dá que dá o gás do riso, que é o gás que é usado na anestesia, ou pode ter sido uma anestesia ali na gengiva. Fato é que ele teve uma espécie de epifania na cadeira do dentista e ele meio que canalizou um texto chamado, que ele batizou de Excalibur. E esse primeiro texto seria o que ia ser a semente para nascer um negócio chamado Dianética, que depois vai dar origem à Scientologia. Esse texto chamado Excalibur, ele nunca mostrou esse pergaminho para ninguém, mas um cara que era próximo dele conseguiu ler e essencialmente ele traduziu o pergaminho como sobreviver. Olha. Era um impulso da sobrevivência a todo custo. Muito bom. A gente já vai voltar para a história dele. Vamos falar da Scientologia, então, que nasce com essa base, pelo menos oficialmente falando. Ela é reconhecida como uma religião nos Estados Unidos, mas tem países como a França e a Alemanha que é proibido. Você não pode, principalmente por algumas acusações de fraude, de abuso, e a gente vai falar de tudo isso daqui a pouco, questões financeiras e assim por diante. Bom, para a Scientologia, o universo tem 4 trilhões de anos, e ele foi criado por um princípio criador que em alguns momentos aparecem alguns nomes, como Tetan original, tem umas coisas assim, mas ele é criado e aí explosões dão origem ao que a gente conhece hoje por planeta e estrela. Exatamente. E os Tetans, nós que habitamos a carne, fomos criados há bilhões de anos atrás em uma galáxia muito distante chamada de galáxia M51. Basicamente, os Tetans que foram criados nessa galáxia, eles são essencialmente bons e têm poderes incríveis que podem ser desbloqueados através das práticas que a religião da Scientologia te ensina. Excelente, então eu entro na religião e me desprendo da prisão do corpo físico. Então vamos lá, vamos contar a história desses Tetans. Eles habitavam corpos diferentes em vários planetas,
mas acabaram sendo aprisionados em corpos humanos aqui na Terra. Isso foi resultado de um conflito que aconteceu há cerca de 75 milhões de anos. Um tal de Xenu, será que é Xenu que se pronuncia? Eu acho que tal de Xenu. Ou Shemu, como às vezes aparece também. Xenu ou Shemu. Olha só. Ele teria feito essa prática toda de aprisionamento por conta da superpopulação. Tava acontecendo lá uma galera, que a gente faz? Vamos prender bilhões de tétans nesse corpo físico. Para isso, eles vão passar por alguns processos, que é chamado de implantação, inclusive. Envolve exibição de imagens aterrorizantes, perturbadoras, dolorosas, apagar a memória e limitar as habilidades espirituais. Então a Scientologia, ela prega e acredita que a liberação desses tétans, que somos nós, ela é crucial para que a gente consiga acessar um estado mais elevado de consciência e acabar atingindo a nossa realização espiritual. A Scientologia acredita que os problemas da vida eles são causados por bloqueios na nossa capacidade de perceber a verdadeira natureza da realidade e que um processo chamado de auditoria, ele é a forma de eliminar esses bloqueios e permitir que os tétans alcancem o verdadeiro potencial espiritual com esses superpoderes que os tétans têm antes de estar preso aqui no corpo físico. Eu não tenho esses superpoderes, você tem? Eu sou de ficar careca. É o calvo? A tropa do calvo? Mas os nossos eus verdadeiros, os tétans, têm, então a gente precisa fazer essa auditoria. Vamos falar da auditoria. É uma técnica, é uma prática... O que foi? Você contrata a Pricewaterhouse, ela faz uma auditoria da sua vida, fala, você está livre das suas dívidas, e é isso. É quase isso, porque tem a ver com uma outra pessoa ficar de olho em você. Nesse caso, pessoas que estão mais avançadas, porque é uma religião, um culto, o nome que você quiser dar, que tem hierarquias, conforme você vai avançando. Estrutura de graus, né? Isso, você tem que ir pagando os cursos, cada curso é um mais caro que o outro, e a auditoria, inclusive, também é paga. Nessa auditoria, então, fica uma pessoa mais elevada hierarquicamente que você e vai te fazendo perguntas e você vai respondendo. Tem algumas etapas. A primeira etapa básica é essa. Então, a pessoa vai te questionando e você vai se abrindo com ela. É quase que uma análise feita por um não analista, mas por um membro da ordem. Exato. Ou da religião. E aí, durante esse processo, como ele é um processo analítico e de auditoria, a pessoa que está passando pela auditoria, pelo processo, vai se lembrando de questões passadas e que causam dor, perturbação, são traumas, e isso vai gerando algo ruim. E conforme ele vai falando para o auditor o que está sendo dito, é como se de alguma maneira isso fosse liberando esses problemas, essas imagens ruins, essas experiências ruins de dentro dele. É claro que o auditor ele vai direcionando com as perguntas. Isso. E tem algumas práticas, né, de algumas pessoas que estão na Scientologia que dizem que essa ida para buscar esses bloqueios emocionais podem ir, inclusive, a outras vidas. Então, em alguns graus mais elevados, você pode chegar a ir para vidas anteriores para entender por que bloqueios que você tem agora foram gerados. Mas o auditor ele não trabalha sozinho, Bruno. Não. Ele tem um aparelho, que é um dispositivo eletrônico chamado de emitter, que mede as mudanças na resistência elétrica da pele do praticante durante essa sessão de auditoria. A Scientologia ela acredita, gente, que essas mudanças elas refletem as mudanças emocionais e mentais do praticante durante a sessão e ajuda o auditor a identificar as áreas de preocupação e guiar o praticante em direção a se desbloquear, realizar seus objetivos espirituais. É quase que um dedo duro espiritual esse emitter. Se você tá falando e de repente o emitter aponta ali de um negócio que você falou, uma resistência muito forte, tá suando demais, quem tá guiando, o auditor, vai falar, opa, vamos por esse caminho. É mais ou menos por aí. É isso aí. Né? E aí os praticantes da Scientologia, eles são encorajados a realizar sessões de auditoria regularmente, porque é a principal prática. Então é como, sei lá, seria a missa. Não sei se a gente pode fazer essa relação, mas assim, vá com frequência para auditoria para cada vez mais você desbloquear o tetã dentro de você. E como uma das práticas centrais, não só se livrar, mas lembrando, é alcançar o seu tetã interno e com isso com uma consciência mais unificada consigo mesmo, poderes e tudo mais que a gente vem falando aqui. E como toda religião, a Scientologia ela tem um modo de vivência, um modo de você sobreviver, que são o que eles chamam de dinâmicas, e no total são 8. Vamos falar sobre essas 8 dinâmicas para vocês entenderem
E aí vocês podem entender essas dinâmicas como círculos concêntricos, onde a primeira dinâmica é o círculo central e ela vai na segunda, terceira, tendo outros círculos que vão abarcando cada vez mais. A primeira dinâmica, gente, é o impulso para existência como indivíduo. Aqui a gente tem a percepção de individualidade expressa na sua plenitude, e essa pode ser chamada, dentro da cientologia, de a dinâmica do eu. Olha aí. E a segunda? A segunda é o impulso para a existência como uma atividade sexual. Então, na verdade, essa dinâmica tem duas divisões. A primeira divisão, dentro da segunda dinâmica, é o ato sexual em si. E a segunda divisão é a unidade familiar, incluindo a criação dos filhos, e pode ser chamada de dinâmica do sexo. Isso. A terceira dinâmica é o impulso para a existência em grupos de indivíduos. Qualquer grupo ou parte de uma classe, uma escola, uma sociedade, uma cidade, uma nação, qualquer coisa dessa é um impulso que a gente tem que pode ser considerado algo relativo à terceira dinâmica. Então, cada um de nós está dentro de algum grupo, é impossível que a gente não esteja, nossa escola, nosso trabalho, tudo isso. Então, essa terceira dinâmica é chamada de dinâmica do grupo. E essa dinâmica do grupo tem como o Léo falou, são círculos concêntricos, então o complemento, que seria a quarta dinâmica, é o impulso para a existência como humanidade. Seria algo assim, se uma raça dentro da cientologia é entendido dentro da terceira dinâmica, todas as raças são consideradas na quarta dinâmica e é chamada de dinâmica da humanidade. A quinta dinâmica é o impulso para a existência dentro do reino animal. Isso inclui todas as coisas vivas, sejam elas vegetais ou animais. Peixes, animais do campo, da floresta, ervas, árvores, flores, qualquer coisa direta e intimamente movida pela vida. Essa pode ser chamada, então, da dinâmica animal. Muito bom, e a sexta dinâmica é o impulso da existência como universo físico. O universo físico é composto de matéria, energia, espaço e tempo. E aí a gente pega cada uma dessas primeiras letras em inglês, que dá MEST, que é Matter, Energy, Space e Time. E essa dinâmica é chamada de dinâmica do universo. E agora chegamos à penúltima dinâmica, a sétima dinâmica, que é o impulso para a existência como espíritos ou de espíritos. Qualquer coisa espiritual, com ou sem identidade, seria incluída nessa sétima dinâmica. Essa é considerada, então, a dinâmica espiritual. E agora rufem os tambores, que teremos a oitava e última dinâmica. Se você está prestando atenção, fica claro para onde vamos. É a dinâmica do infinito. É a oitava dinâmica, que é o impulso para a existência como infinito, que se identifica com o ser supremo. E, coincidentemente, é a oitava dinâmica que, se você coloca o 8 deitadinho, ele vira o infinito. É a dinâmica do infinito ou a dinâmica de Deus. Bom, e como a gente disse no começo, e a gente prometeu que ia falar disso, existem várias polêmicas envolvendo a cientologia, várias delas. Cabe lembrar que o Hubbard, ele era um escritor de ficção científica, mas ele acabou se tornando muito praticante disso, né? Ele se colocava como alguém que recebeu isso. Tanto é que, se você me perguntar se existem livros sagrados da cientologia, os livros sagrados são todos os escritos do Hubbard e também as milhares de horas de gravação das coisas que ele falou. Verdade. Mas sabia que ele lançou mais de 140 livros, Léo? Foi, escreveu exato. Muito. Exato. Então tem muito material para o pessoal da cientologia estudar, mas a cientologia sempre foi encarada como uma seita. E a gente já teve um vídeo aqui no canal explicando o que são seitas. Seitas hoje em dia são associadas à ideia de coisas ruins e tudo, mas uma seita é um secto, ou seja, algo que se separa de um corpo principal. Então a ideia de uma seita não quer dizer que ela é ruim automaticamente. Tem muita coisa dentro da cientologia que, quando a gente olha de fora de contexto, parece muito estranho. Os primeiros graus da cientologia, que são chamados de clean, são graus que, ok, você tem essa parte da auditoria, é uma parte mais de um trabalho ali mental, psíquico e espiritual para desbloqueando essas capacidades, mas os graus mais avançados, os graus de OT, vão trabalhar justamente com essa mitologia galáctica, essa ideia de que existia esses tétans e outros planetas que vieram para cá e que precisam se libertar. Quando você tira isso dentro de contexto, pode parecer muito estranho. Mas eu quero lembrar para vocês um livro do Dan Brown,
famoso pelo Código da Vinci. O livro chama O Símbolo Perdido. Sim. E ele tem uma parte no livro que é muito interessante, que o vilão ali, ele quer expor um vídeo onde aparece um ritual da maçonaria, que é um ritual conhecido por morte e renascimento, que é a pessoa tirada de dentro de um caixão, e que para uma pessoa leiga, que não está acostumada a ver esse tipo de coisa, isso tirado de contexto e vendo, por exemplo, um presidente americano, um senador americano passando por um processo desse, pode ser associado a ideias satânicas, a ideias do mal, do diabo, porque normalmente é o que as religiões mais tradicionais fazem com as coisas que são diferentes. A cientologia não precisa de ninguém para ser defendida, ela se defende por ela mesma, mas pode ser que algumas coisas pareçam muito estranhas de quem olha de fora e fala, esses caras são malucos, acreditam em ET, não sei o quê. Mas eu vou dizer para vocês que tem um monte de lugar por aí, ordens que talvez vocês já tenham ouvido falar, que acreditam nas mesmas coisas, com uma roupa um pouco diferente. Então, antes de julgar, tome mais cuidado. Mas não é por isso também que a cientologia se meteu em algumas polêmicas. Por exemplo, o método de auditoria ele é considerado extremamente invasivo e normalmente não é feito por um psicólogo, feito por alguém ali que passou por certos graus, mas que não tem a perícia técnica para fazer isso. Principalmente trabalhar com trauma muito... Exatamente. O que mais tem de polêmico? Bom, tem algumas. Começando pela prática de recrutamento. Primeiro que há quem diga que assim, é extremamente abusivo e até alguns alegam fraude mesmo. Não, você vai desbloquear coisas e tal, e vai conseguir levitar, enfim, não sei exatamente o que é proposto, mas veja, se a gente está falando de alguém que acredita de fato que vai desenvolver, então talvez o recrutamento pareça mesmo ser bastante fraudulento. Mas isso ainda é o leve. Porque a gente tem outros níveis de abuso. Não só, como a gente viu, existem a questão sexual, uma das dinâmicas é sexual, então tem algumas acusações de abuso, não só abuso psicológico, físico, né, de choque sexual. elétrico, de bater, né? Exatamente. Então tem esse tipo de acusação sim, além da acusação financeira, de abuso financeiro, porque como o tempo todo, ó, você precisa fazer isso, para isso você precisa para o próximo curso, auditoria, e essas coisas vão encarecendo, chegando em vários milhares de dólares, então acaba se tornando algo impraticável. Há relatos de ex-membros que disseram que teve, então pega um empréstimo, paga aí do jeito que dá, porque você precisa fazer o próximo. Então tem esse tipo de abuso. E como uma estrutura que tem lá os seus graus, ela também é secreta. E essa coisa mais secreta da estrutura faz com que muitas pessoas duvidem da lisura do processo, do que acontece lá dentro. Muitas práticas e crenças são guardadas, porque são secretas, porque segundo a cientologia, a pessoa precisa galgar alguns degraus para conseguir chegar lá e conseguir entender aquilo. Porque, de novo, se tira aquilo de contexto, você não entende. Uma outra coisa também, quem está dentro da cientologia é convencido a só tratar os traumas lá dentro. Então coisas como psicologia, psiquiatria não são aconselhadas. Não procura, porque são técnicas ultrapassadas, que não surtem o efeito necessário, trabalham só um aspecto muito raso, não trabalham esse aspecto espiritual. Então trabalhe tudo aqui dentro no processo de auditoria e não vá para psiquiatras nem psicólogos. E também tem uma política de você cortar o contato com qualquer pessoa de fora, para você ficar só com quem tá ali. Principalmente os membros padrão. Então, quase como se fosse um Amish, né? Que também faz isso, que vive na comunidade. Se isola da família. Tecnologia. Tal. Se isola de todo mundo. Olha só, em 2011 foi anunciado pelo FBI a investigação da cientologia por tráfico humano, suspeita, né? Estão investigando. Tráfico humano e trabalho forçado. Então, quer dizer, tem um véu ali sobre o que acontece na cientologia. Outra coisa que não pega muito bem também na cientologia é que se uma pessoa critica a cientologia abertamente, ela normalmente toma um processo. É muito comum a política que eles chamam de fair game, ou seja, jogo justo, que assim, falou mal de mim, eu vou te processar. E deixa a justiça resolver isso. Bom, a gente também prometeu, e agora é hora, por que a gente falou que ia falar de Tom Cruise, John Travolta? Porque esses caras são membros da cientologia. Conhecidíssimos, e são um dos maiores angariadores de novos membros, né? Porta-voz. É muito legal porque dentro da cientologia eles têm uma área só para superestrelas. Então eles têm uma igreja em Hollywood
que é focada em pessoas como Tom Cruise, John Travolta, né, que dispensa apresentações, mas tem Elizabeth Moss, que fez aquela série famosa de Handmaid's Tale, ela é da Scientologia desde criança. A gente tem a Lisa Marie Presley, que morreu recentemente, a Nancy Cartwright, que é uma dubladora famosa lá dos Simpsons. Então a gente tem um monte de atores famosos que fazem parte da Scientologia e que tem ali uma área muito específica para cuidar só deles dentro da igreja. É dito que se você jogou GTA V, tem um momento ali que você começa a entrar em contato com famosos e tal, e é chamado para uma ordem, para uma seita, para uma igreja. E há quem diga que é a Scientologia. E aí, o que você acha da Scientologia? De levar um choquinho para ver se lembra, ou para saber qual é o caminho para ser investigado? Conta aqui embaixo o que você acha disso, e se você quer saber mais histórias como essa, ou de religiões, ou de ordens e crenças que são um pouco diferentes, mas são bastante conhecidos por aí, né? Pelo menos de nome. Então a gente fica aqui com mais um vídeo do canal, um vídeo informativo sobre o que é a Scientologia. Se você quiser saber mais, tem muito material sobre a Scientologia na internet. Tem o filme do John Travolta. Tem o filme do John Travolta com o Forest Whitaker, que conta um pouco dessa história. O filme é bem ruim, mas se você estiver muito curioso, vale a pena assistir o filme, por mais que ele tem uma qualidade bastante questionável. E documentários também tem bastante sobre a Scientologia. Beijo no seu coração e até a próxima. E esfirra as auditorias para vocês.